Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o episódio número 67 do Fala Timecast. Eu sou o Gui, CEO da Chelsea Sports, e hoje tô com uma pessoa super especial aqui com a gente, que é o nosso chefe aqui em Piracicaba. É o cara que manda e desmanda, é o cara que fala: Gui, você pode fazer corrida, Gui, você não pode fazer corrida. Então vocês vão ver que eu tô meio nervoso aqui na frente dele, time. Que é o Roger Carneiro, que é o secretário de esportes aqui de Piracicaba. Seja bem-vindo, Roger. Uma salva de palmas para ele. É o nosso chefe. Casa cheia aqui, fica nervoso. Fica nervoso, é. Obrigado, viu, Roger? Não, imagine que esse é um prazer estar aqui, falando um pouquinho do nosso atletismo, da nossa corrida de rua. Muito bom. Turma, vocês não têm ideia da agenda desse homem. E das modalidades, as quantidades de modalidades que ele cuida aqui em Piracicaba. Já vou falar tudo, mas antes de abrir as perguntas, queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Supermercado Pague Menos, e que está com a campanha que você sabia que no Supermercado Pague Menos você tem a chance de ficar milionário. Na promoção Pague Menos faz sua vida melhor. A cada R$150 em compras você concorre a R$1 milhão e a sua chance de mudar de vida. E pagando com o cartão Pague Menos você ganha chances em dobro. E se baixar o app Pague Menos você pode acompanhar os seus números da sorte e ainda ganhar chances extras. A promoção é válida em todas as lojas físicas e no site. Participe da promoção Pague Menos faz sua vida melhor e concorra a R$1 milhão. Continuando com os nossos patrocinadores, a Care Club Piracicaba, cuidando da sua saúde, a Run4, tudo para sua corrida, o Energético 220 volts, a Laser Dream Piracicaba e a Fotop. E Roger, meu secretário, a Fotop mandou um presente para você. Verdade. Vou pegar aqui um presente da Fotop pro Roger. Que bacana. Obrigadão mesmo aí. Ô Roger, eu gosto de falar que a gente aqui cria os desafios, né? Cria as metas dos atletas para correr. E a Fotop vem e eterniza esses momentos dos atletas, enfim, que acaba levando essa história positiva que a corrida de rua tem. E ela mandou uma foto para você. E uma foto que ele faz quase todo final de semana em Piracicaba. A corrida do Alvinegro foi antes de ontem. A foto é o Roger recebendo e entregando o troféu lá na premiação da corrida do Alvinegro. Obrigado, muito obrigado pessoal pelo carinho aí, muito obrigado. Aí. E ó, quer fazer parte, quer patrocinar as corridas da Chelsea ou o nosso podcast? Entre em contato no WhatsApp 19 97421 6902 ou no comercial@chelsea.com.br. Começando as perguntas agora. Paredão. Eu tenho várias perguntas polêmicas aqui. Tô brincando. Meu Deus do céu. Sabe quando me chamam para ir nos podcasts? Não tem um que eu não vou, que a turma não me pergunta sobre pipoca, que são os corredores não inscritos. Que daí quando eu falo sobre esse assunto, dá aquele engajamento, que tem a turma que gosta, tem a turma que não gosta, enfim. Não vou fazer isso com você hoje, tá? Você sabe que eu estou participando de algumas poucas corridas que tem aqui em Piracicaba. E aí eu aprendi quem são os pipocas, né? E aí a gente começa a prestar atenção nas chegadas, aí na largada a gente começa a visualizar. Interessante. É interessante. Cada modalidade tem a sua particularidade, isso que é gostoso do esporte. Ó, e começando, conta pra gente a sua história. Quem é o Roger? Não o Roger secretário de esportes, a gente já vai chegar nele, mas quem que é o Roger lá atrás, né? Como começou esse seu viés no esporte? Eu sou um apaixonado por esporte. Não vou falar a minha idade, mas eu assistia muito. Para mim é um dos caras que revolucionou o esporte no país, que é o falecido Luciano do Vale. E eu visualizava um dia tentar fazer o que aquele cara fazia. Porque é através das mídias sociais que ele... isso aí é inédito, hein? Ninguém sabe dessa história. E é através das mídias sociais, na época, na televisão, né? E que ele revolucionou diversas modalidades esportivas, né? Tirando o futebol. Então, é o comprometimento com o esporte em geral. O vôlei chegar onde chegou, devido ao trabalho dele. Mas você fala, mas ele não era um desportista, não, é um meio, né? E o Brunoro.
o que ele fez na época com a Parmalat ali. Então, administrativamente são ídolos nossos, né? E eu tive a oportunidade de falar com o Brunoro quando eu estava de secretário em Capivari. E o aprendizado com essas pessoas assim é fantástico. Você vê que naquela época ele já tinha uma mentalidade onde ele conseguiu mostrar todos os esportes na televisão. Ele tinha um canal de esportes full time, né? Que eu ficava lá no domingo de manhã e acabava só na parte da tarde, porque a gente jogava a nossa bola no domingo à tarde ou no sábado à tarde o dia inteiro. Moleque, né? Isso, moleque. E aí a gente, como um apaixonado, a gente ficava na rua, ia vôlei para cá, basquete para lá. Na época de Francisco Elisa, eu disputava tudo, handebol, futsal, vôlei, basquete, então sempre ligado ao esporte. Aí na cidade de Piracicaba eu tinha uma locadora, onde Você é piracicabano mesmo. eu vim para Piracicaba com 4 anos de idade. Bem dizer, um piracicabano. Menos é piracicabano. E aí, assim que eu fechei a locadora, eu recebi um convite de um amigo meu de trabalhar sobre gerência esportiva. Eu joguei futsal para a cidade durante um bom tempo e estava sempre envolvido nos campeonatos, na época, intercolegial, né? Então, disputei jogos regionais, jogos abertos. Fiz karatê durante 20 anos da minha vida e sou filho de Miguel Carvalho, Lair Moretti. São pessoas revolucionárias aqui na cidade de Piracicaba, dentro da modalidade. Então, recebi um convite em 2007 por um prefeito da cidade de Capivari, o Carlos Borsari, para fazer a parte de gestão esportiva lá. Sempre ligado ao esporte, tudo, aquele vontade de trabalhar. Eu falei, vamos. E fui para lá. Daí eu ia e voltava todo dia. E onde foram... Fiquei 2 anos com o Borsari, ele perdeu a eleição, daí assumiu o Campassi. E em 2009 ele assumiu. 2010 saiu o secretário de esporte atual. No metade do ano o Amaral entrou, ficou 6 meses, o jogador de futebol. Onde eu recebi 3 promoções ali do prefeito Campassi e ele me passou a... Você continuou lá, mesmo mudando o prefeito? Mesmo mudando o prefeito. Legal. Aí ele me chamou, fez o convite e ele passou a pasta para mim, né, em 2010, da Secretaria de Esportes. Saímos de lá em 2012 com uma monção de aplauso e mais ou menos, acho que tinha umas 8 homenagens dos setores de atividades esportivas, né? Fiquei muito feliz, é uma cidade que eu gosto muito, me deu a oportunidade de fazer o que eu mais amo. E aí eu estava com um convite, o falecido professor Churilli, né? Churilli. Ele entrou em contato com a gente e fez o convite para vir aqui no governo Gabriel Ferrata, né? E aí ficamos 4 anos, virou o governo, né? Ficamos mais 4 anos com o Pedro Mello à frente da secretaria. E trabalhei com o Johnny também, né? Que é o secretário. E trabalhando só com captação de recursos. Uma cidade de 50 mil habitantes, uma pasta de 750 mil reais ano, a gente tinha que captar recursos. Então eu me especializei na captação de recursos, né? E projetos. E foi aí onde que nesses 8 anos que eu fiquei aqui em Piracicaba, 2013, 2020, nós trabalhamos dentro dessa área, dentro da secretaria, né? Então, pudemos colaborar um pouco com o trabalho nosso, saímos no último governo, né, que teve, e aí, por Deus, encontrei o nosso prefeito Elinho Zanata, que ele, na época, estava pré-candidato a deputado estadual, onde nós fechamos uma parceria, acreditei no plano de governo dele, acreditei que ele poderia fazer por ser uma pessoa mais técnica, na mesma linha minha, né? Que a gente podia fazer um bom trabalho. Sem pretensões, ele nunca prometeu nada. O Elinho, ele é um cara objetivo de resultado, sem promessa, e que nos chamou para estar auxiliando ele, né? Conseguimos fazer com que ele entrasse para deputado estadual, né? Nas eleições.
E aí veio o desafio da prefeitura, que todo mundo desacreditava, início de governo ali, que a gente estava começando a campanha ali com 3%, né, nas eleições. Aí veio uma retomada, uma posição do próprio prefeito, do próprio Elinho, do acreditamos, nós vamos, nós conseguimos, e abraçando, como você fala mesmo, é o time mesmo, né, de secretariados, da equipe que estava com ele lá na época, né, e conseguimos vencer eleições, né, e praticamente aí eu fui surpreendido pelo nosso gestor pelo convite de estar como secretário, né. Para mim é uma honra muito grande. Eu trabalhei já há 8 anos aqui na cidade, a gente conhece bastante da cidade em si, né? E foi uma honra muito grande poder estar hoje à frente da secretaria, como nomes importantes, importantíssimo que o nosso município passou por aqui, né? E hoje poder colocar a nossa metodologia, a nossa filosofia dentro de um time que é fantástico lá da secretaria. Profissionais que estavam meio, assim, vamos falar, tristes, né? E hoje a gente poder olhar na cara deles e ver um sorriso, sabe? Isso é muito gratificante. Então é um apaixonado, resumir, é um apaixonado por esporte que mudou minha vida e que eu acho que vale a pena o esporte. Estive também como presidente do Conselho da Criança e Adolescente, onde a gente pôde ter o conhecimento do trabalho, da assistência, a importância da assistência para o esporte. Então, hoje, quando a gente senta fazer algum tipo de projeto, a gente vê a importância de cada um no seu quadrado, sabe? Não é só trabalhar uma criança e deixar ela à toa ali. O educador físico, às vezes, ele faz o papel de tudo. Do médico, do psicólogo, da própria assistência, de tudo. Mas não, é muito bom ter um outro profissional dando suporte, onde a gente oferta para a população algo mais. Então, e nesse governo tem essa proposta, da união das nossas secretarias. Volto a falar para você, uma secretaria sem muita renda, né, sem muito dinheiro, e até hoje ninguém na secretaria, nas outras secretarias, fecharam as portas para nós. Então, tá gostoso. E é muito mais gratificante a gente poder, nos nossos trabalhos, ver o sorriso da população. Você comentou sobre o time da Secretaria de Esportes. Recentemente fui convidado a ir assistir a final da dança de salão lá com vocês. E se tem uma coisa que eu reparei, foi no sorriso, não da galera que estava participando, mas na galera que estava trabalhando da secretaria, lá com o uniforme azulzinho, lá, Celan, a turma animada, né, os professores animados, felizes de estar entregando aquilo para a população. Eu vou dar só uma observação e colocar uma coisa a mais. Se fosse hora extra, porque existe um pré-conceito falando que funcionário público não trabalha, que isso, que aquilo. Era 3 horas da tarde, né? E eles todos estavam com um sorriso, todos dentro do horário de trabalho e felizes de poder estar proporcionando um evento daquele lá para a melhor idade nossa. Que, pô, mais de 1.500 inscrições ali para participar da nossa Olimpíada da Melhor Idade, né? Que estava já há 6 anos sem acontecer. Então, eles estavam felizes. É isso que eu quero. O resultado final é ver o público feliz e os nossos professores felizes ainda. Não, é nítido que isso está acontecendo, assim, porque eu via lá, eu olhava as pessoas assim, primeiro que eu fiquei abismado, assim, eu falei assim, a quantidade de senhorzinho e senhorzinha aqui, feliz, mas a turma agitada, time 1.500 idosos, né, a galera da melhor idade. Não, assim, bombado, assim, eu já tinha assistido dança, mas na TV, né, eu nunca tinha visto presencialmente. Eu até fiquei pensando depois, nossa, e se eu fizesse um campeonato, né, pra todo mundo, né, será que é legal? E aí você vê, assim, começa no time mesmo, né, se o time tá feliz, essa felicidade passa, né, então
isso é mérito de tudo isso que vocês estão construindo em conjunto, né? Podia ser uma final de dança de salão ali com os professores. Que saco tá aqui fazendo esse negócio e tal. Mas tava todo mundo muito animado, né? Puta energia legal. Nossa, eu tenho lá o Claudinei, que é um puta de um parceiro. Ele já tem também uma história dentro de outras secretarias, né? Como secretário de esportes. E ele trazendo essa expertise também da melhor idade, né? Que ele trabalhou muito lá na cidade de São Pedro com a melhor idade. O vôlei lá adaptado é uma das referências nacional, né? Então, fazer gestão de pessoas, Gui. Colocar as pessoas certas para trabalhar no lugar certo. Nós temos lá a Elaine, a Paula como gerente nosso. E aí nós montamos um organograma onde os nossos coordenadores estão acreditando no trabalho, entendeu? E aí quando você vê ali que os professores estão olhando assim e falando, não, está acontecendo algo diferente, aí é porque, você viu, não é combinado, não foi, nem pensei que a gente fosse falar sobre isso, mas é o resultado. Então, e é eles que me preocupam. Entendeu? Se eu começar a ver que o meu professor não está feliz, que os meus assistidos não estão felizes, a crítica ela tem que ser construtiva. Falar por falar, todo mundo fala, né? Joga pedra. Mas nós estamos só há 10 meses. Só há 10 meses. E aí a gente vê, parece, né? A gente herda aí uma situação de mais de 40 anos aí, de 20 anos, vamos falar, assim, capengando. Porque de 20 anos para cá, só cai o orçamento da secretaria. E aí? Qual é a relevância do esporte quando você fala com o trabalho da melhor idade? Sendo que eu trabalho desde os 6 anos. Crianças dos 6 a crianças de 90 anos. Entendeu? Então, essa é a preocupação nossa. Fazer com que essa motivação e cada professor dentro do seu programa de trabalho fazer o seu melhor. Temos excelentes profissionais dentro da Secretaria de Esportes. Diferente do que se fala. Entendeu? E eu ainda acredito neles. E o que eu preciso fazer é que eles acreditem em mim. Em nós, né? No nosso time. Então, o nosso prefeito pede isso pra gente. E aí a gente tenta transmitir para os nossos assistidos, né, para os nossos professores, o que o nosso prefeito fala. Ninguém obrigou eu a estar aqui. Nós estamos aqui porque nós amamos, a gente tem um compromisso e a gente só quer fazer as coisas acontecerem diferente aqui. Boa. Secretário, em que momento que você... Assim, não sei se foi sem querer ou se foi... Eu gosto de falar assim, né? Se perguntar a missão e visão e valores da Chelsea, eu sei. Mas lá atrás, quando o Niltinho começou isso aqui, não era essa. Né? Ela foi sendo construída ao longo dos anos. Para trabalhar, assim, eu estou em 16 cidades, já chegamos a estar em 32 cidades ao mesmo tempo. E a nossa vida é falar com o secretário de esporte, secretário de turismo, e a gente acompanha a rotina de um secretário. E eu sei que a rotina não é das 8 da manhã às 18 da tarde. Né? A rotina do secretário é quase que 24 horas, para se desligar o telefone ou se for dormir. Então, assim, não é... Nossa, eu tô falando o que eu acho, tá? Você me corrige. Não é pelo dinheiro, porque se for investir esse mesmo tempo em alguma outra coisa, talvez trabalhe menos e ganhe mais. Então eu vejo que o secretário de esporte, ele tem não só secretário de esporte, mas também turismo, cultura, saúde, tem um drivezinho ali que eu quero transformar alguma coisa através do meu trabalho aqui, através do que eu estou fazendo. E à frente da Secretaria de Esporte... O esporte ele é uma ferramenta muito poderosa, seja para educar,
seja para a saúde, seja, enfim, tem N segmentos que dá para fluir ali. Em que momento você percebeu isso, né? Que, putz, eu quero isso, né? Eu sei que você foi convidado para estar no cargo, e até a gente falou antes de você ser convidado, eu falava assim, time, vocês não têm ideia, eu falava assim, Roger, quem vai ser o secretário? Ele falou, Gui, eu não sei. Então, né, a gente até tinha algumas suposições de quem que o Elinho podia chamar, mas nunca era o seu nome que estava lá. Mas foi convidado para estar lá e tinha a opção de negar. É. E pelo que eu estou acompanhando, né, pelo menos na área em que eu estou muito envolvido, que é o atletismo, que é a corrida de rua, meu, a gente está nadando de braçada, fazendo muita coisa legal na cidade, pelos corredores e assim por diante. Em que momento que você percebeu que meu, é isso, sabe? Que você vem desde Capivari, né? Desde há muito tempo se dedicando a isso. Esse resumo da história minha, Guilherme, é assim, quando você, muito do que o pessoal fala é assim, o político é isso, o político é aquilo, né? Eu passei minha vida inteira pensando que a política deveria ficar fora do esporte. E não é isso. Nós precisamos de pessoas boas dentro da política e fazendo esporte. Entendeu? Como você falou, e eu acredito isso aí friamente, o esporte ele é meio, ele não é fim. Ele é meio de transformar um cidadão. Ele é meio de proporcionar saúde. Ele é meio de você acolher através da assistência. Ele é meio de você evitar um confronto e causar um problema na defesa civil. Então, ele é meio que na hora dos resgates, de proporcionar um local bacana nos nossos ginásios. Então, ele é meio para tudo. E, infelizmente, dentro de um conceito, eu acredito muito por trabalhar com medicina chinesa também, a prevenção. Qual a nossa preocupação com a nossa prevenção? Se eu jogar R$ 12, hoje R$ 1 no esporte, eu estou economizando R$ 12 nessas outras áreas. Isso é pesquisa, fato. Então, cada real investido no esporte ele tem muita importância. E aí entra o trabalho dos nossos gestores de falar assim, não, eu estou fazendo uma prevenção. Eu estou economizando no nosso Dr. Sérgio. Aquilo lá eu tenho 1.500 acima de 50 anos que estavam fazendo atividade física. Talvez são 1.500 pessoas a menos precisando de uma saúde mais rígida. Uma secretaria de saúde. 5.000 pessoas você teve no seu evento que não estão nos hospitais. Entendeu? Então, eu sei muito da importância da prática da atividade física. Infelizmente, nós tivemos 2 corridas esse ano no mesmo dia. E nós, no mesmo dia, fora as 2 corridas, eu tive um evento que tinha 2.500 crianças. Daí, proporcionalmente, pelo número de inscritos, eu tinha um X. E sabe qual foi o questionamento do repórter? Oh, deu trânsito, deu isso, é ruim, que isso, que aquilo. Eu falei assim, olha, eu estou feliz. Porque tem mais de 15.000 pessoas registradas fazendo algum tipo de atividade física nessa manhã de domingo. E ninguém consegue ver por esse lado. Porque muitos podiam estar fazendo o quê? Nada. No sofá. Dormindo, sem fazer um tipo de atividade física, sedentário. Então, a gente precisa começar a parar de buscar desculpas, né, e fazer o negócio acontecer. Então, essa é a chave. Esse é um exemplo que ligou a chave em mim. É aquilo que você falou, você ter condições de aprender e colocar em prática. Porque ontem mesmo eu estava num fórum em Campinas, organizado pelo pessoal do CREF, um fórum para discutir políticas públicas para o nosso estado. Entendeu? Tanto jogos regionais, jogos abertos, a importância do educador físico dentro das áreas. Entendeu? Eu preciso aprender.
Tinha lá, e é organizado pela ABSMEL, né, que é a Associação Brasileira de Secretários Municipais. Então, você estar no meio, viver, eu estive com Hortolândia, o pessoal de Sumaré, é, teve o Greger que jogou no Corinthians lá, ele está como secretário, Em Valinhos? e não em É, em Hortolândia. Hortolândia, é. Nova Odessa estava lá também. Então, as pessoas vinham falar comigo, conversar comigo sobre como que está Piracicaba. Porque nós somos realmente uma referência. Uma metrópole, 450, 470 mil pessoas. Então, assusta. Uma cidade de 50, 100 mil pessoas, assusta. E aí eles vêm me perguntar a respeito dessa... Como está Piracicaba, né? E nós tivemos aí praticamente 10 meses de trabalho, onde nós podemos fazer, fizemos um levantamento de tudo, né? Principalmente estrutural, que é o nosso grande problema, né? Como eu falei para você, em relação a humanas, a gente tem bastante profissionais altamente capacitados, mas estamos com os locais aí a serem melhorados, né? Nós não temos nossa pista, né? Adequada, bonita, com tartan, um local para o atletismo. Então, são coisas que a gente tá na Ainda, nossa... né? Ainda. Ainda, Ainda. mas nós já cutucamos o Silêncio com os projetos, estamos fazendo vários projetos e estudando as áreas. Se você for hoje na nossa secretaria, ela tem um mapa lá que nós identificamos todos os espaços esportivos para que... Como que está Piracicaba? Como que está a região centro? Em relação a equipamentos públicos, né, que vão proporcionar atividade física para o nosso município. Então, essa é uma atenção que a gente está querendo mapear para ver qual o bairro que tem mais necessidade de. Porque construir por construir vai gerar vandalismo. Vai ficar largado, sem manutenção, e eles vão destruir. Entendeu? Infelizmente, ainda existem esse tipo de prática. Há pouco tempo atrás, só o ginásio da Paulicéia, nós fomos 5 vezes roubados em 3 semanas. Ah, certo. Iluminação total. Tudo. Tudo. Ginásio apagado, quadras apagadas, pista de skate apagada, bocha apagada, total. Então, o que cabe ao poder público, juntamente com a comunidade, é evitar isso aí. Você entendeu? Ocupar esses espaços. Então, aí que leva o start, sabe? De você ver algumas situações de um menino que ele treinava às 3 horas da tarde na pista de skate ali da Rua do Porto e vendia trufa no sinaleiro, com 14 anos de idade. E ganhou 2 vezes tampa, vendendo trufa no sinaleiro. Então, essas indignações que foram fazendo com que a gente pegar e falar assim, não, eu preciso sentar daquele outro lado para tentar entender o porquê daquilo lá acontece e como eu posso sanar. Sendo que a nossa lei não deixa eu ajudar esse cara. Eu não posso passar R$1 para um CPF. Entendeu? Eu não posso apoiar ele. É a lei, está escrito na lei. Não é que o Roger não queira, o fulano, beltrano, ciclano como gestor. É que é lei. A lei não permite eu pagar uma ajuda de custo para um atleta, que às vezes é isso daí que vai sustentar ele lá, porque ele está com 14, 15, 16 anos e os pais estão desempregados, não, daí o que ele faz? Muitas das vezes são acuados pelos pais, né? E eles têm que parar. E alguns deles, infelizmente, vai para o lado ruim, né? Para tentar receber alguma coisa e se autossustentar e sustentar seus pais, né? Então, essa minha indignação fez com que a gente almejasse estar e ver com os próprios olhos o que a gente podia melhorar. Traçando políticas públicas, tendo a nossa missão, a nossa visão de como fazer uma secretaria salutar, entendeu? Então, proporcionar um bom atendimento e tentar mudar um pouco a realidade do esporte aqui de Piracicaba. Nesses 10 meses,
É que acaba que parece mais, né? Não dá nem para acreditar que está acabando o ano e já fez tanto pela cidade. E tem muito, acho que tem muito Muito ainda mais. por Muito. se fazer. Mas nesses 10 meses, tem alguns casos em que você viu que a Secretaria de Esporte atuou e trouxe histórias que deixou você muito feliz? Olha, Guilherme, eu vou falar assim para você. O próprio trabalho que nós estamos fazendo com a melhor idade, eu acho que é um case de sucesso nosso. Porque quando a gente mostra a importância desse tipo de trabalho, eu tô querendo, no jogo de vôlei adaptado, eu quero que a nossa secretária de Educação leve as crianças a assistir. Que Você legal. entendeu? Nossa, vai ter ideia. Porque ela tem que ter essa vivência que existe, sabe? Pro meu vozinho, um esporte, sabe? Então, só de a gente estar colocando, inserindo eles no contexto, nós startamos a Olimpíada, fizemos a abertura. Uma semana antes realizamos um quadrangular de vôlei adaptado e uma semana depois nós trouxemos uma etapa da Copinha do vôlei adaptado. As melhores cidades de vôlei adaptado do Brasil estavam vindo aqui em Piracicaba, você entendeu? Então, na hora que você olha, é full time. Eu falei, não, vocês não estão aguentando? Eu vou parar, né? E eu brinco e é gostoso o reconhecimento delas. Eles vêm, abraçam. Todo treino delas tem café, se vocês quiserem ir lá, pode ir lá, elas fazem o café. Secretário, venha tomar um café. 7 horas da manhã aqui. E eles estão lá. Então, para mim, é um exemplo, é um case, entendeu? Poder. Nós estamos no processo de finalização da pista de skate. Nossa. Sentei na pista de skate sábado de carnaval. Falei, tá errado. Isso aqui tá errado, tá errado. Eu não ando de skate. Mas eu assisto muito tudo que imaginar de esporte. Aí eu passei a mão no telefone e liguei pro CRI. Você conhece, né? Uma relevância fantástica dentro do esporte, da modalidade. Falei, marca uma reunião comigo. Ele falou assim, essa semana, sábado de carnaval, 5 horas da tarde. Daí a esposa dele estava fazendo o carnaval, que é a Clarissa, né? Aonde ele pegou e falou, você tá onde? Eu falei, tô na pista. Ele falou, eu tô andando aqui no Secap, eu tô descendo aí. Eu falei, então vem, nós fizemos uma reunião ali. Ficamos até 7 horas da noite ali. Segunda-feira, para a obra. Chamei 3 profissionais do skate e chamei o dono da empresa, olhamos falando assim, ó, isso, e proporcionamos a escuta de quem usa o local. Então, quando você vê que você adentra no espaço deles, né, porque são nichos, né, e as pessoas estão felizes, né, aí você fala assim, não, acho que foi legal a ação que nós fizemos. O próprio campeonato lá com os meninos da pista de skate da Pauliceia, onde o pessoal organiza lá com crianças, tem mais de 20 crianças, 50 crianças assim, que eles atendem, fizeram uniforme e que eu tenho 2 com bolsa atleta ganhando o Campeonato Brasileiro. E se o município tem um ídolo do esporte nascendo aí e a gente não sabe? Você entendeu? Então, ver que essas pessoas elas estão podendo trabalhar no local, realizar o trabalho delas e ter o começo, meio e fim, sabe? Tipo, o cara ele pegou, tirou a criança da rua, o esporte trabalhando, e ele se tornou um desportista. Como ele pode, um dentista, um advogado? Isso a gente não vai saber. Lá na frente eles vão parar e vão falar, né? E assim, graças a Deus, com um monte de modalidade aí que está acreditando no nosso trabalho, né? E a gente olha, essa é a minha devolutiva positiva. Quantas modalidades hoje está no seu... Nossa. Só de chamamento público nós abrimos 25 chamamentos. Só de modalidade esportivas de chamamento público nós estamos com 25 modalidades. 25?
Mas a gente trabalha muito mais. Só de Olimpíadas, né? Tem o kimball, tem o vôlei de areia que não entrou. Então tem diversas modalidades esportivas lá. Muitos não têm a sua organização, né? Não tem a sua associação, é difícil de lidar. O próprio jiu-jitsu. Mas nós realizamos 2 campeonatos fortíssimos de jiu-jitsu na cidade. Entendeu? Então, e disponibilizando para os nossos atletas de Piracicaba inscrições gratuitas. Que legal. Entendeu? Tem um menino, chegou para mim, tinha um menino lá que estava de jiu-jitsu vendendo trufa no sinaleiro. Para que você quer trufa? Para bancar uma inscrição do nosso campeonato? Não está errado. Entendeu? Então, tem algumas modalidades que eles precisam se organizar, né, para trabalhar com o poder público, né, fazer as suas associações, para que a gente possa realmente poder ajudar. Né? E isso faz a diferença nas modalidades. E hoje nós estamos trabalhando com o Paralímpico também. Tá? Você tinha um trabalho que era o Projeto Clarear, onde eles ficavam restritos. Eu acho que o para-atleta, quando ele quer ser, ele tem que ser inserido. Tá? Então, nós temos lá o Duazine lá com um conhecimento fantástico, aonde nós estamos criamos um programa de estar levando as vivências do paradesporto para as associações que trabalham com isso daí, dentro de cada área. Então, nós estamos fechando uma parceria com o Estado, onde nós vamos tentar trazer um centro de referência para cá. Que legal. Com goalball, modalidades olímpicas, entendeu? Adaptadas e trazendo para a realidade nossa. Nós temos profissionais excelentes que podem trabalhar isso daí. Mandamos, acho que 2 ou 3 vezes para São Paulo, os nossos professores para capacitação. Nesses 10 meses está aqui. E para que eles cada vez mais tenham o conhecimento para poder, muitas das vezes nós temos as nossas crianças sendo assistidas pelas associações que não sabem que tem a modalidade. Não chega até nós. Não sei se por desconfiar da situação, né, mas não chega, só simplesmente não chega. Mas eu não sabia. Mas a secretaria faz isso. Nós, em 3 meses, se eu não me engano, nós atendemos mais de 300 pessoas na secretaria, cadastrados, para poder escutar a realidade de cada modalidade esportiva. Da periferia, daquela, sabe, tem modalidades assim, se fala assim, que era de desconhecimento do munícipe estar aqui. Há 3 anos, vai fazer 3 anos, que o badminton, a seleção brasileira de badminton sub-21 está aqui em Piracicaba. Você sabia disso? Não. Eles estão lá no clube da ABB fazendo os trabalhos, só há quase 3 anos. Nós estamos com a seleção brasileira de badminton, onde eles foram para o Pan-Americano, conquistaram um monte de medalha, em Piracicaba, há 3 anos, e ninguém sabia. E aí você olha para isso, que deu o exemplo do badminton, a gente tem um monte de modalidade, né, ginástica artística, o caiaque, enfim, diversas modalidades na cidade que são referências, mas é o que você comentou agora, estão escondidas ou literalmente fazendo por conta, né? Quando você vê isso do badminton, qual que é a ideia, né? Você vê ali, não, peraí, vamos puxar para dentro da secretaria, que forma que a gente consegue potencializar isso e tal? Qual que é a visão? A visão é assim, toda dificuldade existe uma oportunidade, né? Então, eles estão no lugar. Os nossos próprios, nós temos ainda uma cultura desportiva que nós não temos espaços específicos, né? Vou citar, você citou a ginástica, né? Nós temos a ginástica rítmica, a nossa Nicole.
vice-campeã do mundo em 2 categorias. Hoje, uma das referências nossas no esporte. Junto com o Diogo, junto com a Bárbara do Karatê, o Diogo da ginástica também. Nível mundial. Então, na hora que a gente depara com uma ginástica rítmica, qual é o case de sucesso que fez com que a ginástica rítmica brasileira começou a ganhar das russas? Né? Começou a ganhar das potências da modalidade. Eu acredito muito na concentração do trabalho. Aracaju, centro de treinamento, as meninas estão lá, categorias de base, entendeu? Adulta, vivência. Eu acredito muito nisso. Qual a realidade hoje de Piracicaba? Nós não temos esses polos. Entendeu? Para concentrar essa galera boa junto. E outra, de sua modalidade. Nós temos aí 9 ginásios de esportes distribuídos na cidade. Beleza? Beleza, tá. Se eu falar para você que tem 3, tinha, né? Que nós já resolvemos isso aí. 3 tinham placares eletrônicos. Para que ginásio? Para que eu fazer um elefante tão grande, sendo que eu não posso colocar um karatê ali, um judô, eu tenho que colocar o futebol, eu tenho que colocar o voleibol, você entendeu? E fica muito difícil uma modalidade como o karatê, como o judô, em poder desenvolver a sua atividade e manter o local. Então, quando você chega e dá a importância daquele tamanho, fala assim, olha, eu tenho um espaço de 500 metros aí, que autossustentável, que seja de acordo para vocês fazerem a sua atividade física, aí você começa a falar em polo. Né? E a gente começa a trabalhar a necessidade de você ter o espaço para determinada modalidade. Eu vou colocar o badminton aonde? É um local que ele precisa de um pé alto, entendeu? Porque só o cara que joga lá é maior que o Claudinei, tem 2,11 m o cara. É gêmeos, 2 torres gêmeas, né? É fantástico os meninos, entendeu? É muito grande para jogar o badminton, assim, eu falei, puta, vai ter excelência mesmo, sabe? Então, aonde eu vou colocar? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí entra a oportunidade. É buscar, tentar soluções e demanda tempo, principalmente dentro do poder público, dentro da lei, abrir licitação, ver o espaço documental, ir atrás de verbas junto à federação, confederação. Isso daí é a articulação da política, entendeu? E uma das maiores dificuldades que tem o município de Piracicaba são a documentação. Espaço sem documentos, entendeu? Porque se o deputado mandar uma emenda de 5 milhões e eu não tiver, eu vou perder essa emenda. Né? E é como o nosso prefeito falou, eu chego lá e tem uma emenda lá que está parada lá no governo do estado, como eu posso chegar e pedir outra? Sim. Quem vai ofertar essa emenda para você fala assim, mas você não usou aquela, por que você quer essa? Sim. Você entendeu? Então mostra que o gestor é incompetente. Não, é o contexto. Eu preciso levantar da cadeira e buscar quando eu tiver com algum projeto pronto, de começo, meio e fim. Não é eu pedir dinheiro para você, é saber o que eu vou fazer com o dinheiro. Eu não sei se você assiste Shark Tank, se você gosta de assistir, eu gosto. Legal. Fala, por que você quer tanto? A resposta tem que estar na ponta da língua, porque pedir dinheiro sem saber o que fazer com o dinheiro é porque você não precisa do dinheiro. Então, Piracicaba ele está nessa linha. Nós estamos vendo as soluções, observando as situações, a própria formação da equipe de triatlon. Onde estavam os nossos atletas? Na região. Por quê? Falta de investimento, local para treinamento, entendeu? Então, é buscar visualizar, porque, como eu falei para você, Piracicaba é uma metrópole. Essas dificuldades para tentar criar as oportunidades, entendeu? E esse trabalho não só, volto a afirmar para você, não só no desporto, mas também no paradesporto. Porque nós temos aqui excelentes atletas. Esse final de semana mesmo, nós tivemos aí a conquista do Mundial de Para-Rafting, né? Pelos atletas de Piracicaba, pela ASCAP. Entendeu? Então, nós estamos fazendo do paradesporto também,
E eu tô para conversar com algumas pessoas aí que eu gosto muito, que participam da Special Olympics, que não é do paradesporto, mas é de paradesporto, né? É uma Olimpíadas especiais, né? Autistas, e eu quero trazer esse público que eu acho que é altamente relevante. Legal. Muito trabalho. Piracicaba tem a associação de surdos aqui, né? Onde nós temos a Supira, onde nós temos um time de futsal e atletas de voleibol, entendeu? Que em nível nacional, e eu não posso ajudá-los. Me corrói, Guilherme. Entendeu? Por quê? Pela lei mesmo, você está amarrado, eu não posso chegar e simplesmente dou X mil reais aí para um cara disputar na Colômbia um evento, no Chile outro evento, entendeu? Não pode, é lei, entendeu? Mas nós precisamos realizar um trabalho para que, junto à confederação, junto à federação, ver, olha, existe a possibilidade dentro da lei para poder proporcionar com que esse atleta chegue a atingir o objetivo dele. Potencializar ele. Potencializar ele. E, lógico, deixar os nossos próprios da melhor forma possível, né? Porque a gente precisa deixar eles aptos a realmente praticar esporte. Nós fizemos aquisições aí de placares eletrônicos, todos os ginásios nossos vão ter. Roger, altamente jogar dinheiro fora. Tá, então fala para mim, qual foi o último campeonato municipal de futsal na cidade? E de basquete? E de vôlei? Há quanto tempo? Que poderia estar fomentando, família vai assistir, criança vai assistir. Entretenimento. Entendeu? Qual é a relação hoje do pai e do filho? Você leva seu filho a assistir um jogo? Nós temos aí municípios aí, né, que oficializaram que o pai não pode mais assistir o jogo de futebol do filho. Mas por quê? Porque o pai fica xingando, fica ofendendo. Gente, nós somos os espelhos do nosso filho. E aí, como que nós vamos sentar na beira de um gramado e soltar um monte de palavrão lá? Quebra moleque, bate no moleque, viu? Xinga o juiz. Você entendeu? Então, o seu filho vai olhar para você e falar, o que está acontecendo? Com meu pai falando isso? Então, e algumas cidades, infelizmente, ou felizmente, porque tiveram que adotar essa política para evitar uma coisa terrível lá na frente, você entendeu, Guilherme? Porque a criança ela vai desenvolvendo numa situação, eu vou quebrar mesmo, eu vou bater mesmo. E isso não existe dentro do esporte. Você pega outras modalidades que, como artes marciais, se você ofender, você perde sua faixa. Entendeu? E a criança, ela só olhar para o mestre dela, ela fala, já entendeu o recado, entendeu? Então, o esporte também é meio de educar. Então, essas oportunidades que a gente fala que o esporte traz para poder tocar na linha também do educacional, né? Essa formação da criança como cidadão, não só como atleta. O atleta, talvez, ele não consiga ser, mas um cidadão bom, melhor, ele vai ser. Ele vai ser. Secretário, agora a gente vai fazer um negócio que a gente faz aqui no nosso podcast, que é o Momento Corrida. Eu vou falar de uma corrida que a gente vai fazer e você pensa numa porcentagem de desconto de 0 a 100 que você vai dar para quem está nos escutando, nos assistindo. E o Rô vai falar a quantidade de pessoas que vão usar esse cupom de desconto que você vai disponibilizar de 0 a 100, tá bom? De 0 a 100? De 0 a 100. Você vai correr o risco mesmo? Quando a pessoa pergunta assim, de 0 a 100, de 0 a 100, você que escolhe, tá, secretário? E a corrida, na verdade, antes de falar da corrida, lembrar a todo mundo que está nos escutando, nos assistindo, que todas as inscrições das provas da Chelsea estão dentro da plataforma da Ticket Sports. Gui, encontrei uma inscrição de prova mais barata no site X. Jimmy, não faça, é golpe. A galera fica patrocinando isso no Instagram
para que vocês caiam e assim por diante. Então, sim, inscrição de prova nossa somente na plataforma da Ticket Sports. Você não encontra. É a plataforma que tem maior segurança de dados, que a gente confia, enfim. As nossas provas sempre estão lá, tá? E a prova que eu vou falar hoje é uma prova aqui em Piracicaba, que vai rolar no dia 2 e 3 de maio, que é a Maratona de Piracicaba, que no dia 2 tem 5 e 10 quilômetros, no dia 3 tem 21 e 42, 42 saindo do estádio do 15 de Piracicaba e chegando na Rua do Porto, passando pela Exalc, um percurso que ficou incrível, onde tem, a gente mais desce do que sobe, então assim, é uma prova que ficou super legal, em parceria com a Secretaria de Esporte, Secretaria de Turismo, todo mundo, a gente está de cultura, trânsito, enfim, uma coisa que a gente está fazendo para levar o nome da cidade para que os atletas corram uma maratona super legal aqui na cidade. Kit, a camiseta ficou super legal, as medalhas ficaram incríveis. Time, dia 2 e 3 de maio, Maratona de Piracicaba, e quem está nos escutando, nos assistindo agora, vai ter a possibilidade de conseguir um desconto através do nosso secretário. Qual que é a porcentagem que você vai dar? Roger. Olha, nós nós já falamos sobre isso. Não, a gente precisa dar um percentual bem atrativo aí para as pessoas virem para o nosso evento, né? Olha o sorriso dele, gente. Cara, eu queria poder pôr o máximo de inscrições assim para as pessoas, sabe, Gui? Porque é altamente relevante o trabalho que vocês fazem, entendeu? Então, o quanto vocês puderem passar de inscrições gratuitas, para mim, o 100% é muito bonito. É gratificante você ver, às vezes a pessoa ela não tem condições, entendeu? Falta um tênis, falta uma chuteira, falta um nada, e que é muito para eles. Então, não posso tanto, mas forneça. Então, eu acho que o 100 é lindo, porque às vezes é por causa dessa sessão do 100, no caso nosso, é que você está salvando um atleta. Então, eu ficaria feliz aí, não importa a quantidade, sim as pessoas. Se a pessoa ela tem condições de ir, acerte. Se ela não tem, que ela corra. Legal. Desculpa, mas é meu coração. Imagina, 100% de desconto. Quantas vão ser? 4 pessoas. 4 pessoas a 100%. Então vamos fazer assim, ó. As 4 primeiras pessoas, qual que vai ser o cupom? Pô, aí você pegou daí. Como que vai chamar o cupom? Não. Vamos colocar lá. Ó, enquanto o secretário vai pensando no cupom, vai valer para os 5, para os 10, para os 21 ou para os 42. As 4 primeiras pessoas que utilizarem o cupom vão de convidado do secretário da secretaria. Será uma honra mesmo poder ajudar as pessoas. Vamos lá, que cupom? Como que chama? Roger 100? Não. Não tem nada de Roger. Piracicaba 100? Pode colocar Piracicaba 100. Time valendo, Piracicaba 100. Colocou, vai levar. E depois manda uma mensagem lá no Instagram da Secretaria de Esportes, que é Esportes Piracicaba, avisando que foi você que fez a inscrição. E a gente vai fazer também mais uma coisa que eu pensei. O que acontece? Quem está fazendo a inscrição é quem está online aqui com a gente assistindo, e a galera fica esperando esse momento que garantiu. E vai ter mais 4 que daí procura a secretaria. Para você que está, putz, eu queria muito correr a Maratona de Pira, mas estou numa situação que não está legal, procura direto a Secretaria de Esportes, que vai ter lá 4 cupons, que aí vocês escolhem quem que são essas pessoas que tá precisando para correr, beleza? Ok. Fechamos em 8. 4 com cupom, que já deve ter ido a essa altura do campeonato, e 4 lá na Secretaria de Esportes, beleza? E agora, vamos entrar para falar de corrida de rua. Eu não esqueço a primeira conversa que a gente teve de você já secretário,
E time, a primeira coisa que ele falou para mim foi assim, Ferreira, ele falou assim, o que que a gente precisa fazer para as inscrições das corridas de Piracicaba serem mais baratas? Né? Foi a primeira frase que você soltou, você já tacou ali no... Bem-vindo. Bem-vindo, né? E ali a gente começou a conversa. Mas você já tinha uma visão de que, pô, eu quero deixar o esporte mais acessível para o maior número de pessoas. E a corrida de rua tem outras modalidades também que acabam se enquadrando. É uma modalidade que acontece em parceria pública-privada. O organizador acaba vindo atrás da cidade, da Secretaria de Esporte, Turismo, para se fazer uma corrida de rua e a prefeitura ali apoia aquela realização ou não apoia, enfim. Tem esse movimento. Piracicaba é agraciada com um calendário invejável enquanto se diz corrida de rua. Que hoje não são todas as cidades que conseguem ter um calendário igual Piracicaba tem de corrida de rua. Se eu não estiver enganado, Piracicaba é a quarta ou a quinta cidade com maior número de provas e maior número de pessoas correndo no estado. Por enquanto. Por enquanto. Que o nosso secretário de time ele é competitivo. Né? Ele é competitivo. E hoje, né? Essa conversa a gente teve em janeiro. Hoje a gente está basicamente em novembro, quase terminando o ano. Como que você enxerga hoje, nos bastidores mesmo, a corrida de rua na cidade, assim? Como que você vê esse potencial crescimento? A gente já é super relevante no estado. Quando eu falo a corrida de rua, né, tem outros grandes organizadores que também fazem prova na cidade. Temos provas incentivadas, temos provas de associações, temos provas de ONGs, temos... Enfim, Piracicaba tem um cardápio completo ali de entidade, enfim, de corrida de rua e quase que todo final de semana, para quem corre, tem uma possibilidade de uma corrida diferente. Como que você enxerga hoje a corrida de rua na cidade? A gente... Quando a gente está... É aquilo que eu falo, a importância de você estar vendo o evento e trabalhando o evento, né? Você sentar e analisar o evento, né? O que esse evento pode proporcionar. Você, na última corrida mesmo, a pessoa fala, você não está feliz? Eu falo, não, estou observando. Entendeu? Eu estou feliz, estou muito feliz, mas a gente está observando. O que a gente pode melhorar, o que a gente pode contribuir, entendeu? Porque é um evento onde que a gente planeja tudo e na hora que você conferiu lá, né, é um grande acampamento o evento. Né? Você faz a listinha, vê e falou, tá faltando nada. Chega lá, arma a barraca, putz, esqueci o fósforo, né? Que é o ABC do negócio. Então, é um grande evento e a gente vai tentando colaborar e quanto gestão não tem como a gente ser diferente, né? Então, a importância da corrida de rua é fantástica. Você olha que não é só o atleta, lógico que tem as pessoas que estão disputando aquela premiação em dinheiro, ou às vezes estão entre os primeiros, mas tem muita gente que ela está competindo com ela mesmo, sabe? O dela está saindo e batalhando, perdendo seu peso, olhando no espelho e ficando mais feliz, entendeu? Uma oportunidade dos seus parentes estão torcendo por ela. Então, agrega não só pessoalmente, como do família, entendeu? Cada pessoa ali, você olha assim, tem de 4 a 5 pessoas juntas com ela, né? Torcendo por ela. Eu particularmente gosto muito desse ambiente, entendeu? E acho que nós precisamos motivar aquilo lá. Porém, é uma conversa que nós já tivemos dentro da secretaria, a necessidade da nossa Piracicaba apresentar a nossa Piracicaba, entendeu? Porque acho que a contribuição que Piracicaba tem que levar para os nossos competidores e as pessoas que vêm de fora é mostrar a Piracicaba como um todo. Mostrar os bairros nossos, mostrar outros trajetos,
O trajeto que vocês apresentaram ali na frente do Damas lá é fantástico, entendeu? Nós temos a Cruzeiro, nós temos a Renato passando dentro do shopping, acho legal. Nós tínhamos há muito tempo atrás, lá no Tupi, né? Então, temos o Santa Rita, o Santa Rosa. Então, nós temos diversos lugares que a gente caberia sim, entendeu? Mostrando a particularidade de cada bairro, a história de cada bairro, entendeu? Uma corrida como meio de proporcionar às pessoas o conhecimento da nossa história, entendeu? O orgulho de ser piracicabano, de estar aqui em Piracicaba, entendeu? E contar a nossa história. Não ficar preso ao nosso engenho, sem desmerecer o engenho, mas nós temos muitas coisas em Piracicaba, entendeu? O engenho é fantástico, maravilhoso, mas nós temos mais também. Não é só o engenho que a gente tem, né? E o engenho tem os seus compromissos, né? Hoje nós temos o Beltrame como secretário e a Clarissa como secretária de turismo, estão fazendo um excelente trabalho lá, trazendo eventos para o município, tendo as suas atividades, e nós temos que respeitar isso também, porque não é só o esporte, né? Então eu consigo entender isso, a necessidade de nós proporcionarmos novos percursos e, em comum, realizar um excelente trabalho junto com o turismo mesmo. Junto com a nossa secretária, de chegar para ela e falar assim, olha, quais são os hotéis? A corrida vai acontecer aqui. Vai interferir esse tipo de trabalho? Seja ele na Rua do Porto, fora dela? Então, para que fomente a economia do nosso município também. Entendeu? Que é muito importante. Então, só aí a gente já falou o pessoal, o particular, muita gente está depressivo, indo competir com ele mesmo, a competição mútua, a família, economia, o turismo, a própria cultura, disponibilizando a cultura do nosso engenho, dos nossos bairros. Tem um Monte Alegre lá com uma história riquíssima. Riquíssimo. Que através do esporte a gente pode contar. Entendeu? Simples assim. Contar através do esporte. O lúdico, fazendo com que crianças, pais aí aprendam coisas que às vezes o cara está há 30 anos aqui e não sabe. Entendeu? Então, eu consigo enxergar a corrida não só como uma corrida, mas com um entretenimento muito rico para o nosso município. Entendeu? Então, a prática das corridas assim é muito bem quistas para ela. Não só propriamente a corrida, mas sim os outros eventos. Nós temos lá um controle de cadastro, lá de número de inscrições. Nesses 10 meses, aí, vamos falar assim, nós já atendemos, até o mês passado, tá? Mais de inscritos, mais de 75 mil pessoas. Uau! Karatê, judô, corridas, contribuíram muito com isso. Então, cada solicitação que é feita tem um X ali. E nunca foi divulgado isso aí. E é importante para o esporte saber que está acontecendo o esporte aqui. Né? Não está abandonado, largado, como algumas pessoas falam. Nós estamos trabalhando muito, porque a gente vê isso daí como um entretenimento. É um jogo de vôlei, é um campeonato de basquete, é um torneio de vôlei de areia, é uma Olimpíada da melhor idade, é uma corrida de rua. Então, isso faz com que Piracicaba fique acesa do final de semana. Entendeu? E a nossa economia gira também. Gira também. Então, quando a gente vai buscar os nossos patrocinadores, quando a gente vai buscar a nossa, qual a relevância do esporte? Né? Porque hoje a pasta do esporte de importância financeira é a última. Entendeu? Sendo que a gente causa tão bem, não só para o esporte, mas para outras áreas também. Então, fica uma pulguinha para pensar e falar assim, não, espera um pouquinho. É um lugar legal para se investir. Entendeu? Para fomentar. Porque não é só o esporte que ele está fazendo bem. Quando a pessoa, principalmente quando ela olha como entretenimento. Entendeu? Ela vê e fala assim, não é só o esporte propriamente dito. Aí você vai... emprego, porque quando você vai fazer uma corrida, você tem que ter o staff. Aí você está gerando renda.
250 pessoas Então, nesse domingo que passou na corrida do Alvinegro. para 5.000 pessoas inscritas. É. Então, daí você olha assim e fala assim, qual o impacto disso aí? Né? Para o município. Então, qual a importância de uma corrida? Para muitos, né? Uma corrida. Né? Então, infelizmente, tem algumas pessoas que elas não conseguem entender. Eu fui questionado uma vez, por que o Blatiscalska você vai fazer um evento de karatê lá? Eu falei, porque eu tenho 495 atletas inscritos e um público esperado de 5.000 pessoas. E é uma modalidade esportiva super legal, super importante. Você entendeu? Então, tipo, é altamente relevante. Os caras vão ficar 2, 3 dias na cidade, eles vão vir para competir, vai gerar lá economia. A Piracicaba vai estar pungente, sabe? Tipo, ela vai estar viva. Agora, pega aí um dia, sem desmerecer a chuva, graças a Deus tá chovendo, né? Sim, exato. Não, infelizmente, não graças a Deus, não do jeito que foi lá no sul, né? Mas eu falo assim, é muito bom essa chuva, mas num dia sem nada de esporte, a cidade fica parada, entendeu? E eu fico triste. Você fala, você tá louco? Tá trabalhando no final de semana? Não, eu tô trabalhando bastante, né? Eu fiz a corrida, daí eu saí correndo para final do vôlei, depois eu fui no skate, entendeu? E à tarde fui dar meu pedal. Você sabe que eu vou. Tudo no domingo. Tudo no domingo só. Acabamos lá por volta das 7 horas da noite. Então, daí você vai descansar. Então, eu vejo como entretenimento, eu acho de suma importância para o nosso município e mostrar qual é a real relevância. Poucas pessoas mostram a relevância disso aí para o município, entendeu? Para alguns é só um evento. Para outros, para mim, é de suma importância. O que você acha que falta para as corridas em Piracicaba? Tem algo, assim, você já acabou de dar uma dica que eu vou, depois aqui eu já vou falar do Tupi. Seria fantástico. Desde a pandemia a gente não voltou a fazer prova lá. E toda semana chega uma mensagem perguntando do Horto Florestal do Tupi, que é um lugar, quem já foi lá sabe o quanto é bonito. Faz muito tempo que eu não vou lá, não sei como é que está, mas é um lugar lindíssimo, assim. E você falando agora, fala, putz, por que a gente não volta a fazer corrida lá? Tem alguma coisa que você enxerga que falta, assim, que a gente pode olhar, os atletas podem olhar com uma, puta, pode ser legal fazer um dia em Piracicaba, corrida, enfim. Eu vejo assim, gostaria muito de poder estar trazendo uma etapa do triatlon aqui, Piracicaba. É um dos sonhos nossos, eu converso muito com o Claudinei lá. Nossa, os triatletas escutaram isso agora, vão ficar doidos. Eu gosto mesmo. Eu acho que, você falou do Niltinho, né? A última competição de triatlon aqui, eu fui lá bater foto lá na lagoa, né? E eu lembro que ele estava presente ali, eu corria ali na época. E foi um evento muito bonito. Foi 2014, acho que foi. 11 anos. Né? Então é triste de falar isso, né? Mas é a realidade. Então são desafios, né? Eu já falei com o Bucci, né? Nosso secretário do Meio Ambiente. Ele falou, não, vamos ver o que está faltando na lagoa para a gente deixar ela apta. O próprio Santa Rita, né? O que é, tudo dentro da lei, legalizado, bonitinho. Mas não podem nadar, não, mas as pessoas certas, com carteira, identificação, uniforme, eu acho que tem como. Né? Então a gente está em conversa. Agora, a corrida propriamente dita é aquilo que eu falei para você, Guilherme. Pensando, por que não fazer, e eu gosto da ideia de fazer junto, até mesmo com a cultura, fazer etapas aqui em Piracicaba e dos bairros contando essa história. Super legal. É uma oportunidade que eu acho que ela é bacana. Mas não vai ter grande acesso de pessoas de fora. Eu não vejo por quê. Entendeu? Bem trabalhada, bem matemática bacana, seja ela uma vez em cada bairro. Mas e se for regionalizado mesmo? Piracicaba,
bom. Aí no final do ano a gente possa premiar o cara que fez 10 etapas no final do ano, mostrar para ele a importância dele aqui em Piracicaba em participar de 10 etapas que nós, do município, tivemos o privilégio de oportunizar para ele, entendeu? Contando a história do nosso município. Um sonho, entendeu? Mas é uma coisa que a gente tem falado lá dentro da secretaria. A gente conversa muito com o Claudinei lá, que é outro sonhador também, tem dois fora meio da caixinha ali, onde a gente, dentro dessa parceria, a gente traz, porque o Clau mesmo levou o pessoal do triatlon para lá, para São Pedro, né, acolheu eles, né, e hoje, graças a Deus, eles estão voltando para Piracicaba. Então, visualizar, assim, essas oportunidades. A corrida de rua, eu acho a descentralização, ela é fantástica. Você oportunizar novos desafios, novos percursos, e Piracicaba tem condições. E tentar conscientizar, eu acho que é um grande desafio, a importância ao redor da corrida, sabe? Como que você constrói a corrida, quais são os amparatos, qual o prejuízo você está trazendo para o local, mostrar, porque para quem vê de fora, ele acha aquilo lá um absurdo, né? E não é. Então, mostrar, olha, nós estamos fazendo isso, nós vamos deixar desse jeito, a contribuição com o lixo, porque quem participa ali não sabe a burocracia que tem de você fazer uma solicitação para uma corrida. Uhum. Quais os documentos necessários, que são pouquíssimos, né? E você Cada tem que semana ter uma aumenta conscientização ambiental e etc, etc. Então, tipo, nós sabemos dessas ações, mas as pessoas não sabem disso, entendeu? E aí é mais fácil ela jogar a pedra do que ela se tornar a vidraça, né? Então, nós que estamos ali na frente, a gente já tem que pensar, né? O que pode acontecer a gente precisa melhorar aqui, porque senão vai respingar, principalmente na prefeitura, né? Porque está entrando como apoio. Não é fulano, beltrano, tudo é prefeitura, né? E faz com que, minimizando, eu acredito que diante de um trabalho, a secretaria já implementa a necessidade das corridas estarem com os permits legalizadas, entendeu? Então, isso tudo é contribuição, né? Que você vai, diante de um trabalho, né? Se Deus quiser aí, por alguns anos, tentando buscar o fortalecimento disso daí, segurança, você entendeu? Todas as corridas, o monitoramento, pedir para o nosso munícipe ter a paciência de você ver um corredor passando num cruzamento, não xingar ele, espera um pouquinho, sai da sua casa 5 minutos antes e tenha paciência, torça, buzine, incentive aquele atleta, porque cada um tem a sua história, né? E aí se a gente conseguisse fazer uma conscientização bonita em pró ao desenvolvimento do esporte, eu acho que ia amenizar, né? Tem gente que sai, infelizmente, domingo, 7 horas da manhã, nervoso já de casa. Já nervoso domingo de manhã. Buzinando. Então, eu tive uma vez que o Natal caiu e eu cometi um erro no trânsito. Mas era 7h30 da manhã. Pô, eu falei, Feliz Natal, cara. Sabe? Falei, Feliz Natal pro senhor. Era dia de Natal. Mas eu errei. Não é porque eu quis errar, é só porque eu errei. Então, muitas das vezes a gente faz isso, né? Por nervosismo, essas coisas. E quando você vê um atleta passando, um ciclista, não passa colado. Entendeu? Não passa colado. Então, infelizmente, nós tivemos esse ano algumas perdas de vidas, né, em relação ao nacional e até mesmo aqui em Piracicaba. Então, essa conscientização é uma briga que eu acho que ela tem que ser... Essa chamada tem que ser todo dia, sabe? Todo ano, durante o ano todo. E isso o esporte pode proporcionar, entendeu? Para dar um pouco mais de segurança e relevância temática. Eu acho que seria bacana a gente fortalecer através das corridas essa consciência. Boa.
Secretário, já última pergunta para a galera que está nos assistindo, nos escutando. Assim, time, eu sei porque alguns dias atrás a gente pediu uma data em abril e Piracicaba tá bombando já de corrida para 2026. O que que os atletas podem esperar do calendário 2026 de corrida de rua aqui em Piracicaba? Corrida. Corrida. Não, nós estamos com uma programação bastante. Tem vaga lá? Só véspera de feriado que ninguém quer. Só véspera de feriado. Muito pouco ainda. Muito pouco. Tá. Não, já deve ter corrida sábado à noite, domingo de manhã, logo vai ter de sexta-feira. Todos os domingos tem. Todos os domingos, ó, time, escute isso. Para você que corre, todos os domingos de 2026 você vai poder correr em Piracicaba, não vai precisar ir para outra cidade. Na verdade, você chama seu amigo de outra cidade para vir correr na cidade que sempre tem uma corrida com uma história diferente. Igual o final de semana que passou, a gente fez Alvinegro, agora, se eu não me engano, tem track and field. Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo em vários espaços da cidade. Então, assim, o que ele espera de 2026 é a corrida. Então vai ter bastante corrida, bastante eventos esportivos de todos. O apoio é mútuo. E a corrida não pode ser diferente, né? Nós temos um carinho muito grande pela modalidade, a gente vê a corrida com bons olhos e proporcionar dentro da medida do possível, né? Junto com a parceria fantástica com o Odair lá da Semutran, essa liberação. Porque nós, quanto Secretaria de Esportes, nós orientamos, ajudamos nas inscrições, muitos vão lá pedir nosso apoio, não são todos que têm uma estrutura que faz o negócio acontecer sozinho, né? Então, o apoio que o Odair faz com o pessoal dele é fantástico. É um time de trânsito de Piracicaba. Fantástico, fantástico. E não é de hoje, né? Ele, quanto gestor, ele só nos apoia mesmo. Então, são outras secretarias que ele mesmo vai falar: olha, esse percurso aqui é legal, ele não está indeferido, ele está deferido, porque a gente quer fazer. Entendeu? Porque a gente sabe a importância mas a gente sabe também que o contingente que ele tem lá é reduzido, o contingente da guarda é reduzido, tem eventos que a gente pega, faz a solicitação até para a Polícia Militar, entendeu? Porque a gente sabe que se faz necessário. Não é um agente de trânsito só que vai dar conta daquele recado, entendeu? Não é só um monitor seu que vai poder dar conta daquele outro recado, então não é uma mobilização assim em geral. Então a gente vê que 2026 o calendário vai estar bonito. O por enquanto do quarto lugar é por enquanto. Quarto lugar de números de prova e número de pessoas correndo na cidade. E nós fomos lá o ano passado, esse ano, né, receber a premiação. E na hora que chegou, você lembra o que eu perguntei para você, né? Você tem o relatório do que estava na nossa frente? Exato. Então, é mais ou menos isso que a gente põe. A gente precisa, dentro da Secretaria de Esportes, não se tinha referências. Então, nós criamos algumas referências. Entendeu? Então, conquistamos o 3º lugar nos Jogos Regionais, voltamos para o pódio depois de 6 anos. E aí? Hoje nós temos uma referência. Nós ficamos em 14º na melhor idade do estado. Nós já temos uma referência. Então, com a vivência que nós tivemos esse ano, agora a gente vai poder proporcionar algumas ações diferentes para que a gente consiga superar esses resultados que aconteceram, né, no ano de 2025. Então, eu acho que é nessa linha, mostrar as necessidades nossas, né, apoiar, você vê o número de corridas que nós vamos ter o ano que vem e falar para o público, é aquilo que eu falei, a gente tentar reduzir o máximo desse valor, né, com algumas ações em comum, em conjunto, para que as pessoas elas não fiquem, é aquilo que eu falei, existem muitas pessoas que só não correm todas porque é por causa do financeiro, você entendeu?
Mas a gente entende, entendeu? Existe a necessidade, mas o que nós poderíamos em conjunto fazer uma mobilização, aumentar o número de captadores? Não sei, entendeu? Aí não é um projeto que a gente tem que construir em diversas mães, entendeu? Nós precisamos fazer aí não só com uma ou duas pessoas, mas sim com mais pessoas, para que a gente possa viabilizar para o nosso munícipe, né, um preço legal, um preço compatível e com qualidade. De antemão, aí, eu não tenho dúvida, Guilherme, não só a sua, mas todas as corridas que nós apoiamos hoje em Piracicaba, a gente exige para o nosso munícipe a excelência. Vai ter erros? Vai. Nós sabemos, errar é humano e nós cometemos. Mas a gente conversa junto, acertamos junto e erramos junto. Então a gente pede para que as pessoas que venham nos procurar ali tenham a responsabilidade com o nosso município. É a única coisa que eu peço. É o nome da cidade, né? Aconteceu alguma coisa errada na corrida? Em Piracicaba. Então, assim, acaba levando o nome da cidade. Todos os atletas nossos que saem do município, que vão representar o município, eu falo, passou do peixe, você é Piracicaba. Você não é mais Roger, você não é mais Guilherme, você é Piracicaba. Então, as suas ações, elas refletem no município. Entendeu? Quando nós chamamos o evento para nós, todos somos Piracicaba. Se você, quanto organizador, for saindo xingando todo mundo que não corre no lugar onde é para correr, você é Piracicaba. Entendeu? Lá eu não volto mais. Exato. Entendeu? Lá eu não piso mais porque eu sou maltratado. Então, nós temos que ter essa ciência e consciência de que quando a gente chama um evento para nós, nós levamos a responsabilidade do nome nosso, Piracicaba. Então, independente das pessoas que nos procuram lá para fazer qualquer tipo de evento, a gente vai exigir sim a excelência, porque vai respingar no município. Show. Assim, Piracicaba tem um montão de corrida de rua, mas tem um calendário pujante de outras modalidades. Para quem está nos assistindo ou nos escutando, eu não corro, eu faço uma outra modalidade, como que ela faz para ficar sabendo? Qual que é o melhor canal de comunicação para entender o que a Secretaria de Esporte está proporcionando? Entrar em contato lá nas nossas mídias sociais, né, que a gente está colocando tudo o que a gente está fazendo. Pode ligar lá na Secretaria também, se tiver alguma dúvida, conversa com a Elaine. Tem aí os contatos lá, Elaine? 343-34588 é para caminho. 34... Tudo no Instagram. Tudo no Instagram. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram da Secretaria de Esportes aqui de Piracicaba. Já aproveita, segue lá, que a proposta bem legal no Instagram. Tá extremamente movimentado. Eu acho assim, nós não trabalhamos ele ainda, tá, Guilherme? Porque eu acho assim, eu fiz com todas as modalidades que a gente está tendo contato, né, que está nos procurando. Vocês já falaram para o seu assistido seguir a gente? Os caras, não. Eu falei assim, então, aí é que tá. Então, hoje, o Instagram nosso é o segundo mais acessado da prefeitura. Que legal. Entendeu? Mostra a relevância do esporte. Tudo procura-se o esporte. Entendeu? Então, isso sem uma massificação. Tipo, olha, Guilherme, manda seguir lá. Não. Isso é natural. Entendeu? Na hora que a gente começar a fazer ações para que sigam, curtam, aí as pessoas elas vão ver assim, a verdadeira relevância que o esporte tem. Show. Obrigado, secretário, por estar aqui. Obrigado. Tem um último presente para você. Opa! Marca a próxima aí. Aqui, ó. Que é a nossa famosa pamonha de Piracicaba. Tem meu nome aqui com a foto minha. Ó. Obrigado, Guilherme. Vem convidados do Brasil inteiro aqui e a gente entrega a nossa pamonha aqui de Piracicaba, que é comprada no Mercadão Municipal, que é onde tudo acontece ali. E todos os convidados nossos levam. Isso para você também. Mesmo sendo aqui de Piracicaba, vivendo. Eu como pamonha. Come pamonha. Fica tranquilo. Obrigado, Roger. Não, obrigado pelo convite. É muito importante a gente estar passando as atividades da Secretaria de Esportes. Diversas modalidades esportivas nos procuraram,
e a gente está dando atenção a todas na medida do possível. E espero que essa divulgação, essa participação aí das pessoas, elas, sabe, aproximar a pessoa, as modalidades da secretaria. Eu acho que é de suma importância para sentir qual que é a dor de cada modalidade. Entendeu? A gente tem uma relevância. Nós estamos com o projeto Pira 35, fazendo uma agenda de 15 em 15 dias nas quartas-feiras, amanhã, no caso, na quarta-feira que antecede o programa, ele vai estar tendo mais uma, onde a gente está levantando os diagnósticos e fazendo projeções com metas e objetivos. Então, nós temos uma linha. Nosso prefeito ele quer que tenha uma linha para que não fique só em promessa, e sim em ações. Então, eu acho que a Prefeitura de Piracicaba está no caminho certo. Show. Parabéns, o secretário Obrigado, e todo o obrigado. time da Secretaria de Esportes. E esse foi o Roger. Valeu! Obrigado.